8h24. Obrigado pela sua audiência na Rádio Sintonia do Vale. A última aparição pública de Bento XVI aconteceu no dia 27 de agosto no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano, com o Papa Francisco, após o consistório que criou o cardeal Dom Paulo César, arcebispo de Brasília. Dom Paulo tem raízes em nossa região e com a diocese. Nascido em Valença, ele comenta sobre esse momento com Bento XVI. Estamos aqui em Roma, neste momento em que ele vem a faltar, é um momento um pouco de fazer uma retrospectiva, é um momento de olharmos a sua contribuição para a vida, para a caminhada da igreja e da sociedade. Eu destaco 3 elementos fundamentais. Primeiro, Joseph Ratzinger nasceu no século passado, por isso foi alguém que viveu os grandes eventos do século passado, desde os eventos que antecederam o Concílio Vaticano II, viveu a Segunda Guerra Mundial, depois viveu o Concílio Vaticano II como jovem teólogo, participou, deu a sua contribuição na elaboração dos documentos do Concílio Vaticano II e depois, como teólogo, como bispo, como cardeal e depois como papa, também participou de todo esse processo de aplicação do Concílio Vaticano II. Eu diria que foi um homem verdadeiramente memória da igreja, dos grandes eventos da igreja e da humanidade no século passado, no início deste século, no início desse milênio e também na caminhada da igreja. Segundo elemento, Papa Bento XVI foi um grande teólogo. Joseph Ratzinger foi um teólogo brilhante, escreveu várias obras de teologia e depois também Bento XVI enriqueceu a igreja com um magistério muito fecundo, com grandes documentos, grandes homilias, grandes discursos e escreveu a sua trilogia sobre Jesus de Nazaré. Os 3 volumes sobre Jesus de Nazaré, onde ele ali não era uma obra magisterial, mas era o teólogo apresentando a sua fé, apresentando o centro da nossa fé, Jesus Cristo, para este mundo, repropondo com beleza a figura de Jesus Cristo para este nosso mundo de hoje. Terceiro elemento, Bento XVI foi um grande teólogo, um homem da academia, mas também foi aquele que, como Papa, deu passos na condução da igreja no início desse milênio e passos importantes. Foi ele que começou e que afrontou com força a questão da pedofilia na igreja, foi ele que decretou a tolerância zero, foi ele que começou a reforma do Vaticano, da questão econômica do Vaticano, foi ele que adaptou o sistema do Vaticano, começou a adaptar as normas europeias, as normas de clareza, principalmente a questão do IOR, as normas de clareza do IOR. Foi ele que começou todo esse processo de clareza no IOR, de clareza nas finanças vaticanas. Foi um grande papa que coroou seu papado com um ato de uma grandeza sem igual, com o ato da renúncia. Ali ele mostrou verdadeiramente que era um grande teólogo, ali ele mostrou verdadeiramente a força da sua espiritualidade, que é um místico, um homem de uma espiritualidade profunda e, antes de tudo, um homem de uma profunda humildade. E viveu no recolhimento. Depois, todo o pontificado de Papa Francisco, a parte final da sua vida, depois que renunciou, viveu no mosteiro, rezando pela igreja, se sacrificando pela igreja, dando a sua contribuição à vida da igreja, mas de uma forma diferente. Quando fui criado cardeal, agora no último consistório, 27 de agosto, depois da criação, fomos com o Papa Francisco visitar o Papa Emérito, Papa Bento XVI, fomos lá ao mosteiro, e é muito interessante que ele já estava bem debilitado, ele já não, pelo menos não falava mais, não interagia conosco falando, mas falávamos, eu disse para ele que fui nomeado bispo por ele acompanhava com os olhos, se percebia que ele estava atento, mas não se conseguia perceber mais que grau de atenção e que grau de compreensão ele já tinha. Bento XVI foi um homem que foi se consumindo como uma vela pela igreja, como um servidor da igreja, como um servidor do povo de Deus. Aquilo que ele disse quando foi nomeado Papa, quando foi escolhido como sucessor do apóstolo Pedro, ele falando na
sacada da Basílica de São Pedro, ele se definiu um humilde servidor da vinha do Senhor. É isso que ele foi. Serviu a igreja, se desgastou pela igreja, deu a vida pela igreja. Só podemos esperar que o Senhor o receba, que o Senhor o recompense, que o Senhor, que é o pastor dos pastores, lhe dê a recompensa do servo bom e fiel, do bom pastor que ele foi para o povo de Deus, para a nossa amada Igreja Católica. Obrigado, cardeal Dom Paulo César, pela participação. Agora temos o padre